O dinheiro que paga por escolas, hospitais e até o aluguel de um simples escritório para o governo, ele vem todo do mesmo lugar, né? Do nosso bolso, através dos impostos. Mas uma vez que ele sai da nossa conta, para onde ele vai exatamente? Olha, o caminho que esse dinheiro percorre é um mundo gigantesco, que vai do mais trivial ao mais monumental. E o mais importante, impacta a nossa vida, diretamente. Vamos juntos desvendar como isso funciona? Na teoria, pelo menos, tudo começa de um jeito bem simples. Cada centavo que o governo gasta, não importa se é para reformar uma ponte ou para comprar canetas, nasce de uma necessidade que foi identificada. Existe um problema que precisa de uma solução, uma demanda que precisa ser atendida. Esse é o ponto de partida de absolutamente tudo. E às vezes, essa necessidade é tão comum quanto essa aqui, ó. Isso foi retirado de um anúncio real do INSS. Eles simplesmente precisavam de um lugar para trabalhar. E é esse pequeno anúncio, essa coisa tão cotidiana que vai ser nosso ponto de partida para a gente entender um sistema que é, na verdade, incrivelmente complexo. Pois é. A partir de uma necessidade simples como alugar um imóvel, a gente já entra num verdadeiro labirinto de regras. Porque quando se trata de dinheiro público, o processo de comprar ou alugar qualquer coisa é muito, mas muito mais complicado do que simplesmente escolher o que se quer e passar o cartão. Bom, a resposta curta seria através de uma licitação. Mas a resposta longa, essa envolve todo um conjunto de regras bem específicas que foram pensadas para garantir que o processo seja justo, transparente e, claro, que o dinheiro público seja bem utilizado. E aqui está o ponto central de tudo. A Lei 14.133. Pensa nela como se fosse o manual de instruções para qualquer compra do governo no Brasil hoje em dia. É ela que diz quem pode vender para o governo, como as propostas têm que ser avaliadas e quais são os direitos e deveres de cada um dos lados. E olha só, essa mudança toda é super recente. Teve um período de transição aí de 3 anos e foi só agora, em 2024, que essa nova lei passou a ser obrigatória de vez. Ou seja, o país inteiro ainda está se adaptando, aprendendo a lidar com as novas regras na prática. E a intenção por trás dessa lei é modernizar o sistema. A ideia é trazer mais profissionalismo para as compras, sabe? Colocar gente mais qualificada para tomar as decisões e criar um sistema em que erros e principalmente desvios sejam mais fáceis de identificar e de punir. Mas, vale dizer, as compras públicas não são só burocracia, não. Quando elas são bem feitas, se tornam uma ferramenta poderosíssima de transformação social e econômica. A gente vai ver alguns exemplos bem interessantes agora. E essa tabela aqui ilustra a diferença de uma forma brilhante. De um lado tem o modelo tradicional, focado quase que só no preço mais baixo, não importa de onde vem o fornecedor. Do outro, um programa como o Compra Londrina, lá no Paraná, que enxerga o dinheiro público como um investimento. Eles priorizam e até treinam as empresas da própria cidade para fornecer produtos e serviços. O resultado? O dinheiro circula ali e fortalece a economia local. E não é pouca coisa, não. Em um único ano, a Prefeitura de Londrina conseguiu fechar contratos com 185 micro e pequenas empresas da cidade por causa desse programa. É um impacto direto, real, na vida de muita gente. E o impacto vai muito além do financeiro. Em Piripiri, lá no Piauí, uma gestão inovadora de compras públicas, com foco grande em sustentabilidade, rendeu até um prêmio nacional para a cidade. Isso mostra que comprar do jeito certo pode criar um ciclo positivo para todo mundo. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Às vezes, a conta simplesmente não fecha. Os números são tão absurdos e as justificativas tão frágeis que, levantam muitas suspeitas. 184%. Esse foi o salto no custo da licitação para o projeto do Museu Nacional da Bíblia, lá em Brasília. O orçamento pulou de 26 milhões de reais para 74 milhões. Um aumento que, com certeza, acendeu um baita sinal de alerta. E temos esse outro número aqui. Quase 24 milhões de reais. Esse é o valor do suposto sobrepreço só no item do concreto, hein? Na licitação de uma barragem de contenção lá em Mirim Doce, Santa Catarina. Um custo tão fora da curva que o processo todo teve que ser paralisado. E chegamos a este número que é, astronômico. Quase 581 milhões de reais. Era o valor de um programa de vídeo monitoramento inteligente no Paraná, o tal do Olho Vivo. Ele foi suspenso por uma série de riscos, incluindo sobrepreço e até falhas graves na proteção de dados pessoais. Ok, diante de números e casos tão alarmantes como esses, surge uma pergunta bem óbvia. Afinal, quem é que fiscaliza tudo isso? Quem garante que as regras do jogo estão sendo cumpridas?
A responsabilidade principal cai no colo dos tribunais de contas. Cada estado tem o seu, o TCE, e o Distrito Federal tem o TCDF. Vamos pensar neles como os árbitros dessa partida. Eles analisam os editais, os contratos e podem, literalmente, parar o jogo se encontrarem uma irregularidade grave. E aqui a gente vê a atuação deles na prática. No caso do Museu da Bíblia, o TCDF foi lá e cobrou explicações. Agora, nos casos da barragem em Santa Catarina e do programa Olho Vivo no Paraná, a ação foi ainda mais drástica. Os tribunais de contas mandaram suspender tudo para evitar um prejuízo que poderia ser ainda maior para os cofres públicos. E com isso, a gente chega no grande dilema. De um lado, tem a necessidade do governo agir, de comprar, de contratar para atender a população. Do outro lado, a obrigação de fazer tudo isso do jeito mais correto, transparente e eficiente possível. É um equilíbrio delicado. Essa citação do especialista Rodrigo Pombo resume perfeitamente o momento que a gente está vivendo. Temos uma lei nova, cheia de ótimas intenções, mas que ainda está sendo testada e lapidada no mundo real, enfrentando todos os desafios da aplicação no dia a dia. E a reflexão que fica é essa, das compras que de fato fortalecem a economia local até os contratos milionários que são suspensos, a jornada do dinheiro público é, sem dúvida, muito complexa. A resposta para essa pergunta não é nada simples. Exige vigilância constante da sociedade e de instituições de controle fortes. No fim das contas, garantir a compra certa é um desafio diário, mas um desafio fundamental para o país que a gente quer construir.